Mas além disso, Tetra, você falou em prioridades. Eu concordo com você que as laterais têm que ser olhadas agora. De um lado saiu o Felipe Luiz, se aposentou, ficou o Ayrton Lucas. Eu tenho dúvida se o lateral esquerdo que chegar, porque eu acho que tem que chegar algum, imagino que seja uma das prioridades do Flamengo, é para compor elenco, entendendo que o Ayrton é titular, ou se o Flamengo está atrás de um lateral esquerdo que possa disputar essa posição. Do outro lado, tem possibilidade de saída, tanto do Wesley quanto do Mateuzinho. E aí, com isso, também teria que olhar para essa lateral. Diante disso, e colocando junto com isso como o De La Cruz jogaria nesse time, o que deve ser efetivamente a lista de prioridades para você? Então, assim, De La Cruz não vindo, ele é não é que ele vira uma prioridade, mas o jogador titular da seleção do Uruguai, tão destacado pelo treinador dele atual, pelo presidente agora, que também falou, o melhor jogador sul-americano. É a palavra do presidente. Claro, está valorizando o seu produto, mas o cara é bom jogador, Mas eu vejo assim, ele é característica para mim, na minha opinião, né, todo respeito ao Bielsa, que isso, né? Quem sou eu para querer discutir aí tática com Bielsa, com Tite, mas na minha modesta opinião, não vejo a característica semelhante, Arrascaeta e De La Cruz. Não vejo. Eu acho que eles são diferentes. De La Cruz pode ser esse ponta-direita que o Tite já pediu? Ponta-direita não, ele é meia para dentro. Quando a gente fala de ponta-direita, eu vou voltar lá no meu tempo, né? Eu vou voltar no meu tempo, de ponta esquerda, de ponta-direita. Meia, hoje é meia pelo lado do campo. Né? Aí tem jogadores pelo lado do campo, tipo Everton Cebolinha, que não é considerado meia, é um segundo atacante. O Pascoal gosta de chamar de meia ponta. Tem velocidade. Essas nomenclaturas, né? A verdade é o seguinte, é um sistema que o Tite joga do 4-3-2-1, 4-2-3-1, com dois jogadores, às vezes ele joga com dois jogadores de velocidade, de drible, de ser agudo ali, dar amplitude, mas vai para cima do lateral, para usar o corredor mesmo. E para recompor sem a bola, os caras com vitalidade que recompõem para fazer ali um 4-4-2, né? Defensivamente. Porque o Arrascaeta fica sempre quase do lado do Pedro, na hora de marcar. Então, assim, eu vejo que o Everton Ribeiro fez muito isso pelo lado de campo, sem ser um ponta. Sim. Ou não fez isso? Fez várias vezes isso. Voltava, ajudava, marcava, fechava. Com o Dorival, ele foi um terceiro homem de meio campo. Ele por um lado, o João Gomes do outro, e o Thiago Maia mais centralizado, com a Arrascaeta na ponta do Losango. Então, são vários sistemas de jogo, taticamente, que o Tite, inteligente como pode usar. E eu vejo esse jogador, o De La Cruz, fazendo algumas funções parecidas como o Gerson faz. Eu já vi, ninguém me contou, Pascoal, que vou plagiar o meu parceiro Pascoal. Eu vi, ninguém me contou, o De La Cruz sendo o segundo homem de meio campo do River Plate. Uhum. Eu vi ele fazendo isso. Mais ou menos o que o Gerson faz quando joga com o Pulgar ali de primeiro e o Gerson é o segundo, é o Coringa. Já vi o De La Cruz fazendo isso. Já vi o De La Cruz em Libertadores, o Mauro Naves lembrou muito bem, jogando pelo lado do campo, mas não é ponta a ponta só. Ele vem por dentro, arma o jogo, mas quando o time está atacando do lado contrário, ele abre pelo lado direito, já vi ele abrindo também pelo lado esquerdo. É um cara versátil. Olha, ele na seleção do Uruguai até joga meio por dentro. É particularmente a posição que eu não gosto muito dele, porque eu não vejo esse camisa 10, pensador, aquele maestro, tipo o Arrascaeta, busca a bola aqui, vem, trabalha, toca aqui, toca ali, infiltra de vez em quando na área, vem por trás, bate de fora da área, meia, camisa 10. Eu nem vejo o De La Cruz sendo esse cara, por isso que eu acho que os dois jogam juntos. Ele é mais operário. Aí eles se tornam prioridade. Mas olhando pro... É operário. Volta. Pro time, um lateral direito, eu acho que hoje... Gosto muito do Wesley, tem muito futuro pela frente, o Mateuzinho também mostrou isso, mas machucou, o Varela ainda não mostrou. Então, assim, se for negociar esses meninos, emprestar para dar uma rodagem, um lateral para ser titular. Para disputar a posição, fica com esses que estão ali. Agora, se no mercado, financeiramente, o Flamengo tem condição, buscar um nome ali, titular, vir para ser o titular do time, eu colocaria um lateral direito. Depois que o Rodinei saiu,
ficou um vácuo ali. Eu tô com o Tetra, hein? Assim, o De La Cruz é muito bom jogador. É óbvio que se o Flamengo não precisar fazer uma escolha, é interessante trazer o De La Cruz e mais esse lateral. Mas eu acho que a lateral direita hoje merecia uma atenção. Não, mas a lateral esquerda também, né? É, também. Porque não tem Porque só ninguém. tem um, né? Tem o Ayrton Lucas. Ficou também um vazio. E um zagueiro. O zagueiro já tá olhando o Léo Ortiz, né? Mas aí, dá para contemplar tudo com o dinheiro que tem? Então, deve ter saídas. Vocês estão falando que não vai ter lateral direito, porque os dois podem sair. Quer dizer, pode ter entrada de dinheiro aí que compre. Agora, é muito interessante imaginar o que o Tite pensa na utilização do De La Cruz. Se você pensar, porque o dia que ele for jogar, como ele jogou com o São Paulo, ele fechou o campeonato com Cebolinha e Luiz Araújo. Sim. Pedro na frente, o Arrascaeta atrás. Pulgar, que não é para ser Pulgar mais, né? Eric e Gerson. Aí você fala assim, se o De La Cruz estivesse ali, quem vai sair? Não vai sair o Pulgar? Vai sair o Gerson? Mas será que ele também não teria a capacidade de modificar isso que ele pensou? Mas tem dias, como o Zinho está dizendo, tem opções, tem jogos que ele quer dois caras de velocidade, caras que ajudem. Cebolinha e o Araújo. Ele usou isso desde que ele chegou, acho que mais vezes do que outras coisas. Depois o Araújo deu uma pisada na bola, um dia não ajudou muito lá, ele tirou no meio tempo, e aí ele passou, e caiu, entre aspas, né? Voltou para o banco e tal, porque parecia que ia ser titular num esquema muito ofensivo e veloz pelos lados. Mas assim, tendo todos esses jogadores ali do meio para frente, ele vai ter que mudar, porque eu não imagino que pela grana que vai gastar e tal, mas pode acontecer, de ficar, você vai ficar no banco, vai entrar, Arrascaeta joga meio, o outro joga, não sei. Sabe esse esquema que eu estava falando? Por que o Fluminense comprou o Renato Augusto? Porra, não tem o Ganso? Tem, mas joga um, joga outro. É diferente porque lá tem a questão da idade dos dois lá para o Fluminense. Mas botar o De La Cruz no banco? E eu entendo que assim, está saindo o Everton Ribeiro, né? A gente não tem a informação oficial de uma renovação de contrato, ele está em férias, viajando fora do Brasil, recebeu uma proposta de um contrato de 1 ano. Mas se está saindo o Everton Ribeiro, Pascoal, e vai ter o Arrascaeta, o que a gente sempre disse desse Flamengo foi, não tem substituto para o Arrascaeta. Então, ter um outro cara ali que possa jogar junto ou substituí-lo à altura quando ele não estiver, não me parece ruim. A minha questão é o que você falou, prioridade. É essa a prioridade de momento do Flamengo? O cobertor dá para tudo? O cobertor é aquele cobertorzão grandão, aquele cobertorzão... Dá pra botar embaixo do pé, dar aquela enroladinha assim embaixo do pé, né? Dá aquela enroladinha no pé quando tá frio. Curto não é, né, Pascoal? Se o do Flamengo for curto, os outros não tem cobertor. Imagina dos outros, então. Imagina dos outros, então. Porque é o seguinte, o De La Cruz... Um lençolzinho, olha lá, hein? Toalha de rosto pra cobrir o corpo todo. Toalha de rosto que o cara tá mergulhando na piscina e sai todo enxuto com a toalha de rosto. Não tem problema nenhum. O De La Cruz... Eu tô querendo. Opa! De La Cruz? No Flamengo? Eu tô querendo, eu acho. E depois do De La Cruz, olha o meu sorriso. Fala assim, De La Cruz vai jogar no Flamengo. De La Cruz vai jogar no Flamengo. Olha o sorriso do torcedor. Tem certeza disso? Puxa vida, que jogadoraço. O De La Cruz é um jogadoraço, ele é bom demais. Bom demais. Eu acho ótimo. Se o Flamengo contratar o De La Cruz, vai ser difícil parar o Flamengo, porque com os caras que tem, mais o De La Cruz, mais a Arrascaeta, e esse tanto de jogador bom que tem, Bruno Henrique, e Pedro, e Gabriel, e vai juntando, nossa, eu tô falando tanto nome aqui, que eu sei, Tipulino, nossa, Gerson, olha que eu tô falando, hein? Mas eu acho que aí o Flamengo tem que dar uma olhadinha para as laterais. Porque se você tem um jogador que machuca na lateral, você já não tem volante que possa fazer lateral. Né? Você não vai tirar o Eric de volante para fazer uma lateral direita. Você não vai tirar o Thiago... Aliás, tentaram. Teve um treinador que tentou, né? Que é o Vitor Pereira. Botou o Thiago Maia da lateral esquerda. Parece que não deu. É Vitor Pereira. Tem saudade deles? Então, o Vitor Pereira aqui inventou o Thiago Maia de lateral. O Souza que e botou o Everton Cebolinha de ala direito, hein? É verdade. Botou de ala direita. E aí botou o lateral esquerdo de ponta. Aí depois ele viu que não estava dando muito certo, ele botou cada um no seu lugar, as coisas voltaram ao normal. Então, eu acho que o Flamengo tem um leque maravilhoso. Só não ouço falar de laterais. Também, eu não sei onde estão esses laterais. Quem seriam esses laterais, né? Onde é que eles estão? Eles jogam onde? Eles custam quanto? O mundo do futebol, né? Ele não está brotando lateral. Verdade.
Não brotam laterais, não surgem laterais. Você vê. Tem que buscar lá fora. Tem que buscar. Não foi feliz com o Varela, né? O cara de seleção e tal, não funcionou. Mas o Palmeiras, por exemplo, me gatilhou 2, Vinha e Piquerez, 2 caras muito bons. O Flamengo tem que ter um olhar aí para a América do Sul e descobrir ali na direita alguém que sirva. Tem um que joga no Boca que você não gosta, fez até gol no final da Libertadores. Ei, Pascoal, como é que o homem chama? Olha, vou fazer o seguinte... O Advíncula não tem bola para jogar no Flamengo. Nossa, nada vaza por acaso, não é isso, Oswaldo Pascoal? Tudo bem, Daniela? Boa noite. E aí, Mauro? Bom tudo tê-lo bem? aqui de volta. Isso. Aquilo ali é artista perfeito. A gente, nessa época do ano... Ele tá trajado hoje, a roupa tá bonita. Hoje tá de vinho e preta lá. Tá lembrando... Homenagem a ontem. Homenagem a ontem. Ah, é? É tudo combinado. Eu digo pra você, combinado. não tem coisa sem querer. O sem querer nunca acontece. Nem informação vaza sem querer? Hã? Nem informação vaza sem querer? Ninguém deixa vazar informação que não precisa vazar, entendeu? Porque se não quer, não deixa. Não permite que isso aconteça. Agora, o caso do River Plate com o De La Cruz e com o Flamengo é uma coisa muito clara. É igual o caso do Palmeiras com o Cauli. Agora já tem o valor, 200 e tantos milhões para liberar o Cauli. Jogador de 28 anos. Rapaz. Um jogador de 28 anos que custou ao Bahia, aí não importa, o Bahia fez um negócio, contratou o jogador por 2,5 milhões de euros, quando ele estava jogando ainda fora do país. É um jogador que tem formação na Europa, porque ele saiu do Brasil com 11 anos e foi jogar na Alemanha. Então, eu entendo tudo. Agora, mais de 200 milhões por um jogador de 28 anos, é claro que o City não quer fazer negócio. Eu só vou falar da manchete. Uhum. O caso do Cauli, o Palmeiras botou na gaveta. Porque o Palmeiras ofereceu 2 jogadores e 5 milhões de euros na negociação. Não botou na gaveta. Está guardado lá. Vai intensificar agora alguma outra contratação. A do centroavante me parece ser a que deve entrar em pauta, mas vai precisar contratar um meia. Esse segundo volante que o Palmeiras quer também, o Caio Alexandre continua na pauta, não mandou proposta ainda, mas depois a gente vai falar também do Corinthians, que tem alguns nomes já pensados, mas não consegue realizar os negócios porque não tem quem faça os negócios. Que não tem diretor de futebol. Então, o Corinthians está truncado. Como diz a época, o Corinthians está truncado. Eu estou me lembrando dessa história de informação vazar. O meu primeiro chefe e mestre no jornalismo esportivo foi José Maria de Aquino, que me dizia o seguinte, Pascoal conhece bastante ele. José Maria de Aquino, espetacular. Um abraço enorme para ele. Ele falava assim, você tem que falar para o cara o seguinte, se for para ser off, então nem me conte. Porque eu não sou, como diz o Pascoal, não sou baú para guardar. Sou baú para ficar guardando coisa? Então não me conta. E aí, quando o cara conta, às vezes, por isso que tudo tem interesse dentro do que você está falando. Às vezes o empresário te manda uma noticiazinha, o Corinthians quer não sei quem, o Flamengo, o Santos, né? Você vai ver, o jogador é dele, não quer nada, mas você sabe que se isso for falado na TV, dá uma valorizada. Então, assim, é que eu chamo de Ministério da Agricultura nesse mês agora, que tem muita gente que planta notícia assim, e a gente tem que dar uma Ministério da Agricultura do Esporte. É bom isso, hein? Que a gente tem que filtrar, porque senão a gente acaba fazendo o jogo dos caras, que time tal que é o fulano, hein? Que coisa e tal. Às vezes não é nada disso, é uma plantadinha que o cara deu para valorizar o jogador dele. Mas das manchetes suas ali, eu acho que não tem nada plantado, né? O Caleri tá com pepino para resolver. Eduardo Afonso já. O Flamengo tem que decidir se vai pagar essa grana ou não. Vamos falar disso agora. E o Corinthians está sem diretor. É uma verdade. O Santos sem técnico. O Santos vai ter um outro nome para técnico. Daqui a pouco a gente vai nesse assunto aí. Eu vou mandar fazer uma vinheta. Tem um time argentino que quer jogador do Santos. Ih, rapaz, tem isso também? Time grande. Opa! Jogador citado pelo presidente do Corinthians futuro. Também. Ih, gente, tá tudo misturado aqui. Daqui a pouco a gente desvenda esse quebra-cabeça. Eu vou mandar fazer uma vinheta. Ministério da Agricultura do Esporte. Notícia plantada. Vai que pega, né? Aí a gente fala das negociações. Mas, a partir de agora não tem nada plantado. É fato. A gente falou aqui essa semana, o Zinho já trouxe a informação. 160 milhões é o que o Flamengo tem para gastar com o futebol na temporada 2024. O maior alvo do clube, não é segredo para ninguém, é o De La Cruz, que está no River Plate.
limite e é caro. Mais de 180 milhões, porque são 18 milhões de dólares, né, Tetra? O valor da multa dele. O Flamengo não está arredando o pé, está fazendo essa negociação. Não tem novidades da negociação em si, mas a gente tem aspas do presidente do Riverzinho para dar uma lida aqui e a gente começar a entender dentro desses 160 mil o que deveria ser ou não prioridade. Tá aí, ó, o treinador falou o seguinte, se for, foi muito bem aproveitado aqui e a gente deseja o melhor para ele. Usou um outro tom, Tetra. Em cima dessa declaração e das informações que a gente sabe que você tem, que você colhe, né? Tem gente que planta, tem gente que colhe. As informações que você colhe lá dentro do Flamengo, tá parecendo que vai dar negócio? Olha, o atleta, pelo que eu fiquei sabendo, né, até no dia de hoje, tem o desejo de vir. É mais ou menos como o Léo Ortiz. A fala dele também é essa, olha, se for bom para o clube, se a proposta chegar naquilo que vocês desejam, eu gostaria. É uma oportunidade boa. Não sei se o Arrascaeta está no ouvido dele. Os valores altíssimos, né? Isso é bom, presidente, né? São 80 milhões de reais. 18 milhões de dólares. Não, 16... O que eu li é 16 de dólares, que daria 86 de reais. É metade desse dinheiro aí que tem para gastar. 86 milhões 86 de reais. 16 então, aí eu fui fazer uma pesquisazinha. Quanto o Flamengo pagou pelo Arrascaeta? 14 euros. Vou falar de euro, tá? Pra nego não... Lembra? A Dani falou que era 35 de reais. Não, né? desculpa, gente. O Pascoal... Desvalorizei o Gabriel. O Pascoal queria comprar para botar na prateleira dele com esse valor. Queria comprar, o Pascoal... Então vamos lá. Arrascaeta, quando saiu do Cruzeiro para o Flamengo, 14 milhões de euros. Gerson para vir agora, 16 milhões de euros. Pedro, quando veio, 14 milhões de euros. Cebolinha, tá 10 milhões de euros. Aí também. 13, 14... porque na época o Flamengo ainda não pagou tudo para o Benfica, tem saldo a pagar. E aí tem essa valorização de euro, enfim. Aí eu achei alto, sabe? Quando eu vi a primeira, assim, 80 milhões de reais, caramba, 26 anos, né? Uhum. Poxa, será que esportivamente vai acrescentar muito se vier? Muito bom jogador. Mas para ter um preço de revenda, acho difícil, né, Pascoal? Você trabalhou nessa área, um cara de 26 vai chegar para o Flamengo recuperar esse valor, acho difícil. Aí vai ter que pensar num contrato longo e aproveitar ele esportivamente, com títulos, né? Com a contribuição técnica que ele tem muito para o time, para o futebol brasileiro. E aí, pensando nos valores que estão sendo pagos para os jogadores que vieram, tá meio que na média. Agora, o presidente falou o que eu pensei. Se tem 160 milhões de reais, já vai gastar 80, a metade só com um, e o outro que está sendo pretendido, que é o zagueiro, também não está fácil a negociação, vai uma grana alta, e eu acho que tem outras prioridades, nas duas laterais. Precisa de dois laterais. Um para disputar a posição com o Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz aposentou. E eu não sei se o Ayrton Lucas é o lateral titular para a temporada toda, oscilou muito. Precisa ter um cara do mesmo nível, então é caro, do mesmo nível do Ayrton Lucas. Né? Não é um cara só para compor o elenco, ser o reserva dele. Eu acho que tem que chegar um lateral para disputar a posição com ele. E na lateral tem dois jovens e um outro que ainda não engrenou. Então, se tivesse aí no mercado uma possibilidade de comprar outro lateral direito, estou falando para ter um time mesmo com esse potencial que a gente está falando do Flamengo, com o Tite, brigar pelos títulos. Aí já gastar mais da metade só com dois jogadores, aí vai ter que buscar mais grana, né, Pascoal? Tem, né? Tem, acho que tem. De repente o pessoal aprova mais. Mas, Zinho, de repente, esse número deve ser o que foi provisionado lá na hora que faz o balancete, o que eu vou gastar o ano que vem. Nesse número, provavelmente, eu não sei... Não tem venda de jogador. Então, e aí ele pode estar jogando com isso.
Eu tenho 160 aqui, ó, da receita, de tudo que eu apurei Sem em vender 23, ninguém. sem vender ninguém. É que foi aprovado, isso foi aprovado lá Isso. no conselho, esse valor. Agora eu concordo com você, pode aumentar durante aí, com uma possibilidade de venda de alguém, Isso. outra arrecadação, pode melhorar. E pode entrar troca também, né? Tá querendo, é o Léo Ortiz do Bragantino. De repente você oferece um jogador. A diferença de dinheiro vai entre fazendo o uns Bragantino negócios. e o Flamengo já não é tão grande. Não, pequena, 15 para 17. A diferença uma está coisa assim. entre 3 e 5 milhões de exato, reais. Exato. Para a gente falar de 80, entre 3 e 5 para o futebol, na história do futebol, já não é 3 milhões de reais para um jogador como ele, acho que já não é uma diferença tão grande, como parecia ser ontem, né? Nada como um telefonema, uma ida e tal, para resolver esse tipo de coisa. Mesma coisa o Flamengo com esse negócio. Eu falei com meu amigo na Argentina, eu tenho alguns amigos na Argentina, o Facundo Ordóñez, que trabalha numa rádio lá da Argentina, ele até me mandou uma mensagem agora há pouco, para falar exatamente o que eu tinha perguntado para ele do De La Cruz. E ele disse que o River só libera pelo preço da multa. Porque tem 2 anos de contrato. Só libera pelo preço da multa. Porque isso é uma coisa decidida entre o presidente, os diretores e o conselho do clube. Só libera pelo valor da multa. Qualquer outra proposta, o River não aceitará. Então, mas se olha, for o melhor empresário dele foi o técnico. Aquela declaração do técnico, ele é o melhor valorizando aqui. Eu o não jogador, acredito. né? Nossa, o que ele valorizou. Eu acho que daqui a pouco alguém vem buscar esse cara, não é possível que não venha, lembra? Pô, nem o empresário não teria nem tanta credibilidade para falar bem do que o técnico, né? Nem tanta gente ouvindo, né? Numa Tanta gente ouvindo. Tem um aval enorme. Nossa, assinou embaixo. Assinou, falou, pode levar que eu garanto. Eu não conto com ele pro ano que vem, porque não é possível que esse cara não vá sair daqui. Uma coisa, eu posso fazer uma tão pergunta? bom que ele é Claro. e tal, né? Sabe que o bicho que é repórter, ele não deixa de ser repórter. Eu sei. O Arrascaeta é banco dele. Da seleção do Uruguai. Não tá nada, eu tô falando baixinho, que isso pode virar fofoca, vira problema, depois intriga. O Arrascaeta é banco dele. Mas qual era a pergunta? É isso que eu quero saber, quem vai jogar? Ah, Pascoal, mas aí dá pra jogar os dois, dá pra jogar um cada jogo. Vai, Zinho, responde ele. 80 quilos de alcatra. Ô, Pascoal, você estava lá, aproveitando a deliciosa Itália, quando surgiu esse assunto, e o Zinho lembrou que no River, que perdeu pro Flamengo, jogava ele e o Nacho. O Zinho lembrou isso aqui na semana passada. Então, por que não ele, o Arrascaeta? E aí a gente entra num outro problema. Quem mais vai sobrar? Porque eu até falei, ó, ali atrás é o Eric e o Gerson. Eu acho que não sai do time. Aí joga De La Cruz e Arrascaeta. O centroavante do Tite é o Pedro. Tá sobrando uma Tem uma vaguinha só. Para 18 caras. Então, para 18 ali. o Por isso Flamengo pode sair alguém. E vou dizer uma Por coisa isso pra pode você. entrar dinheiro em venda, alguém não renovar. E Pode como acontecer. potencializa o time do Flamengo, né? Você vai ter, não sei se o Everton Ribeiro ficará, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, De La Cruz, para armar o time do Flamengo. Gente, vamos falar aqui. Olha o nível que eu tô falando dos 3 meias que o Flamengo tem à disposição. Né? O campeão brasileiro, que é o Palmeiras, está tentando contratar um meia, para quando não tiver o Rafael Veiga, porque quando não tem o Rafael Veiga, não tem quem joga. Mas esse era um problema do Mas Flamengo. diante disso, o Zinho falou uma coisa que me interessou. Não Eu quero ouvir o Zinho de novo em relação ao posicionamento, né? O Mauro lembrou aqui que ele já tinha explicado que a gente fica muito com essa sensação do De La Cruz na seleção e não como ele jogava no próprio River no enfrentamento com o Flamengo. É isso aí, torcedor do Mengão, trazendo mais informações aqui do Flamengo atualizada. Tem coisa boa, pessoal, para trazer para vocês aqui. A torcida agitou aí o Weber e todos falando que apoia essa contratação, né? Jogador de peso aí, destaque, pessoal. E a idade interessa muito o Flamengo, né? Tem tudo para que dê certo aí. E logo, logo ele seja apresentado oficialmente aí ao Mengão. Pessoal, Tite aí agora tá junto com os jogadores, né? Período de concentração de férias, né? Concentração que eu falo assim, né? De sair um pouco da rotina aí, né? E fazer com que quando voltar aí tenha, né, um bom desempenho, que isso realmente faz toda a diferença quando você tira um momento aí para se dispersar, dar atenção para a família, né, se divertir e dar mais gás, né, quando você volta. Então
pode esperar que o Flamengo aí vai ganhar muito título aí na próxima temporada. Não é à toa que a diretoria investiu pesado aí no Tite, né? Que é um dos maiores salários aí de técnico no país, né? Vamos lá essa informação. Reviravolta, Soteldo deixa o Corinthians em espera e se oferece para atuar em campeão da Libertadores, né, pessoal? Alvo, né, no caso do Corinthians, né, mas o Flamengo que se atravessou, pessoal. Sabemos em todos esses clubes aí, o Flamengo é o que tem mais condições, né? Soteldo se oferece para atuar em time que vai disputar a Libertadores, segundo a apuração do portal Sorbo-Negro de Coração. Jefferson Soteldo, por meio de representante, se ofereceu para jogar no Flamengo, pessoal. Então o próprio staff do jogador, né, falou aí, pessoal, sobre o interesse, né, dele atuar no Flamengo, né? Um jogador aí, pessoal, com um salário muito bom, né? 500 mil por mês, né? Entre 600 e 500 mil seria uma ótima contratação, né, para um jogador do nível aí do Soteldo, né? Deixe aqui sua participação, pessoal, que é muito importante a gente saber de vocês. Se vocês gostariam de ver Soteldo vestindo a camisa do Megão, não esqueça, pessoal, de deixar seu like aqui para avaliar nosso trabalho e ative o sininho. Vou ficando por aqui, logo eu tô de volta e trazendo uma informação atualizada do Flamengo.